em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 403. Eu sou Rafael Arinelli e eu detesto clichê. Eu sou Ana Lívia Marques e eu gosto de um final feliz. Bom, já começamos a colocar cada um aqui na sua posição, né? Ready, fight! Eu sou Bruno Passos e eu adoro clichê. Ai, Bruno, você tá no meu time, então, agora. Eu sou o Daniel Cury e eu acho que nesse podcast vai ter bastante spoiler. Ah, putz, é verdade. É ótimo, ótima frase, Dani, porque já podemos começar por aí. Esse é um podcast 403 que vamos começar aqui hoje. E, né, é bom que você que está aí, você já sabe que a gente provavelmente vai dar spoiler. Afinal de contas, vamos falar de finais, vamos dar exemplos, claro, né? Que a gente não vai precisar dar spoiler, tipo, gritante, assim, ele era um espírito o tempo todo. Mas um spoiler do tipo, o final é feliz porque o cara não morreu, né? Tipo, a pessoa vai acabar sabendo, então paciência. Exatamente. A ideia aqui é a gente discutir justamente esse modelo, né? Que é um modelo padrão aí, mas a gente vai entrar, é um assunto espinhoso, é um assunto que, né, pode gerar polêmicas aí. A gente vai discutir aí os finais felizes. Precisamos deles? Não precisamos? Vamos discutir um pouco isso aqui. E para bater esse papo, a gente trouxe duas pessoas sensacionais aqui para conversar com a gente. Uma delas é minha companheira de Cecinepod, estava lá comigo na bancada. Sempre lembrarei, viu, Ana, disso. Ficou pra história. Muito obrigada. Foi um momento icônico mesmo. Todas as mesas foram muito bacanas. Foi. E a Ana tá aqui, veio da Quarta Parede, emprestada lá. A gente fez uma negociação, conseguimos a liberação da Ana. Ela está aqui com a gente hoje. Ana, muito obrigado pela sua presença. E queria que você contasse o que é o Quarta Parede, o que vocês fazem lá. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por terem pago o meu feed, que é, assim, altíssimo. O Quarta Parede é um podcast onde eu e a Larissa Ciani falamos sobre construção e arco de personagens, majoritariamente na literatura, mas de vez em quando a gente vê uns filmes no meio, que a gente não consegue ler todos os livros, sabe? Tá bom. Muito bom. Aliás, saudade Lari, né? Sim, em breve chamaremos. Exatamente. Muito bom. E temos aqui também o nosso querido Bruno Passos, que também esteve com a gente aqui recentemente, aqui no podcast Cinemação, né? Discutindo com a gente vários filmes e tal. E aí, Brunão, como você está? Como está o seu projeto, né? O Bruno que veio lá do Passos Nerd. E queria que você contasse também o que é o Passos Nerd, o que você faz, como que tá seus projetos aí. Passos Nerds é o meu canal no YouTube de crítica de filme, de séries, bem mais filmes. Minha desculpa pra mim mesmo pra ficar estudando cinema e aprender mais, porque é o que eu gosto mesmo. E tá crescendo no sentido que eu criei o meu podcast agora, o filho do Passos Nerds, que chama Passos em Cena. E são episódios curtinhos, de 10, 20 minutos, onde eu pego uma cena que me embarcou e eu converso um pouco sobre ela. E é só isso. Que legal, cara! Olha aí! Eu adoro quando as pessoas vão caindo pro podcast. Aí a gente tá vendo. Podcast é bom demais. 2021, ano do podcast. Muito bem, gente. Então hoje vamos bater esse papo aqui sobre final felizes, né? Vamos tentar debater aí por que é bom, por que é ruim, por que ele existe, né? E vamos falar um pouco aí, dando exemplos e tudo mais, mas logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Chegou a hora de você contar pra gente qual é o seu final feliz. O que você quer que aconteça com você, com o mundo, com o Brasil. Esse é um ótimo tema, hein, Dani? A pessoa passar pra gente o seu próprio final feliz. Olha, eu gostaria de, no final da vida, estar na casa de praia,
com o pé na areia, olha aí. Sim. Ou do filme que você está vivendo hoje, né? Então, se você está, por exemplo, tentando entrar na faculdade, o seu final feliz é ser aprovado na faculdade. Né? Pode ser, porque a gente passa por vários finais, né? Final de várias coisas, né? Ao longo da vida, realmente. Exatamente. Manda pra gente, qual que é o final que você tá mais próximo agora de passar, né? De repente um final feliz aí que vai fazer ainda a gente torcer por você nesse período. Pra fazer isso, manda seu e-mail para contato@cinemação.com, o e-mail oficial aqui do podcast do Cinemação. Você manda esse e-mail, vai chegar aqui pra mim e pro Dani, a gente já separa ele pra ler no próximo podcast. Você também pode acessar o nosso site, né? O cinemação.com. Lá você vai encontrar todas as redes sociais que a gente faz parte. A gente tá em Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, estamos em tudo. É só você procurar sempre por Cinemação, você vai encontrar a gente. E também esse podcast aqui está nos principais agregadores de podcast do país. Então, se você está no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e até no YouTube, você vai encontrar os episódios deste podcast aqui para você poder ouvir. E se você puder, dentro do iTunes, por exemplo, classificar a gente lá, né, para que a gente consiga ter um melhor ranqueamento, né, dentro do iTunes, ou ainda no Spotify, você pode seguir a gente, isso também ajuda, porque daí o Spotify vai entendendo que aquele podcast é mais relevante. Então faz isso porque ajuda a gente e além de tudo você ainda fica ligado no que tá chegando. Assim que chegar já vai bater aí em você e aí você já vai conseguir escutar e tal logo que sair. Então vai lá, acompanhe o Cinemação em cinemação.com, tá tudo concentrado no nosso site. E você pode também fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, que é o Cinemação Premier, mas para isso você tem que ser uma patroa ou um patrão do Cinemação. Então é só você entrar lá no cinemação.com/contribua e escolher uma plataforma que for melhor para você, com o valor mensal que for melhor para você. Você vai participar do nosso grupo, que a galera tá sempre trocando ideia, a gente passa notícia dos podcasts antecipadamente para todo mundo saber e tudo mais. E além de tudo você ganha presente todo ano. Todo ano a gente manda brinde, revista, broche, pôster, um monte de coisa. Então entra lá, cinemação.com/contribua, contribua com a gente todo mês, não precisa ser muito, ajuda demais a gente, vai fazer a gente melhorar ainda mais a qualidade deste podcast. Lembrando também que a gente tem uma parceria incrível com o Cinema Topázio. Topázio Cinema, lá da cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo. É um cinema que tem uma qualidade excelente de som e de imagem, que tem filme para todo tipo de gosto, com legendado, dublado, do jeito que você quiser. E, enfim, tem essa programação toda diversificada, com filme para todo mundo e que todo mundo adora. Então, se você estiver no interior de São Paulo, vai pro Topázio Cinema que você vai adorar. Mas vale lembrar que o Cinema Topázio, né, ele tá aqui no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, como o Dani bem falou, e a gente está agora aqui na chamada fase vermelha. Então, respeitando, né, tendo a atenção e o cuidado com os espectadores, né, isso é uma prioridade pro Topázio Cinema, eles estão vão suspender as suas atividades, né, do dia 6 ao dia 19 de março de 2021. Então é importante, né, ressaltar que o Topázio Cinema sempre busca atender todos os protocolos de uma forma super rigorosa, e que a ideia é sempre trabalhar com qualidade. Então fica aqui, né, a nossa recomendação para que você siga o Topázio Cinemas nas redes sociais, que você dê aquele apoio, porque mais do que nunca essas salas de cinema precisam do seu apoio. E vale ressaltar aqui também que esse podcast do Cinemação faz parte da campanha hashtag O Podcast é Delas 2021. Para explicar melhor essa campanha, eu vou chamar aqui a Domênica, que é a autora, né, uma das fundadoras aí dessa campanha. Eu vou pedir para ela explicar para você, olha só. Olá, aqui quem fala é a Domênica Mendes e eu estou aqui para te convidar para participar da campanha hashtag O Podcast é Delas 2021. Como já fazemos as 5 edições, o nosso compromisso é de promover a maior inclusão e promoção de mulheres na podosfera. Para isso, te convidamos a chamar uma ou mais mulheres para gravar um episódio com você. Melhor ainda, que tal convidar uma mulher que nunca gravou podcast antes?
Se inscreva e saiba todas as novidades desse ano em opodcastadelas.com.br. A gente tá esperando por você. É uma ótima oportunidade também para você conhecer podcasts novos, né? Você procura a hashtag nas redes sociais e você vai conhecer um monte de gente que tá falando sobre o assunto, né? Então faça parte e prestigie os podcasts que estão dentro da campanha hashtag o podcast é delas 2021. Chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários pra gente, temos aqui um comentário que chegou lá no Twitter, não é isso, Dani? Um Twitter recente aí que mandaram pra gente sobre o podcast 385, O Diabo de Cada Dia, filme que tá aí na Netflix. E o que foi que falou esse comentário, Dan? Não, foi um comentário sensacional, porque foi super espontâneo e a gente fica super feliz de receber isso. Inclusive, pode mandar lá no Twitter, se você tiver ouvido o podcast, quiser mandar qualquer comentário pra gente, que a gente sempre recebe. Marca a gente lá no @cinemação. Foi o Rei ALBQRQ, @Rei, que é, enfim, o usuário do Twitter que colocou assim, ó: capaz, tá do caralho, tava ouvindo o episódio 385 e foi irado ver pontos de vista tão profundos, não é tão fácil achar discussões desse filme, e no episódio deu pra pegar bem a essência, mas senti falta de alguém falar que também, bem nas entrelinhas, a história fala de como até o melhor de nós pode mostrar o seu pior, tipo, com a melhor das intenções ou não, cada um ali carrega um fardo, um pecado pelas próprias mãos, seja por convicção, fé virtuosa, medo, bom, seja como for. Enfim, adorei porque ele deu continuidade pro debate sobre o filme O Diabo de Cada Dia. Sim. E comentou lá e tava ouvindo agora, e isso que é maravilhoso do podcast, né? O podcast tá lá disponível para você ouvir quando puder, e a gente tem 400, né? Mais de 400 episódios para você ouvir, então a gente quer agradecer muito por esse comentário que foi muito legal e deu continuidade pro debate do filme, e a gente fica feliz de ter contribuído para que a pessoa tenha aproveitado ainda mais esse filme, que é um filme que... Será que tem final feliz? Será que tem? Não chore. Queria que fosse você. Tivemos um encontro fofo. É claro que tivemos um encontro fofo. Always look on the bright side of life. Bom, pra gente começar esse papo sobre finais felizes, eu acho que, como eu falei, é um tema controverso, né? É sempre aquele tema pra gente discutir. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E, na verdade, quem propôs esse tema aqui foi Daniel Cury, que recentemente soltou um artigo lá dentro do nosso site cinemação.com. E o título do artigo é Por Menos Finais Felizes. Ou seja... né? Já tá colocando... Que alma amargurada desse menino. Não, mas eu posso explicar, tipo, enfim, eu acho que é legal da gente falar disso, assim, porque eu assisti um filme muito importante e, enfim, uma obra-prima do cinema chamado Para Todos os Garotos, Agora e Para Sempre, que é o terceiro capítulo desta saga cinematográfica grandiosa. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, seria tão melhor se não tivesse a necessidade de um final feliz. Enfim, vinculei com outros dois filmes também recentes que eu vi, e fiquei pensando nisso, assim, porque quando a gente gravou o podcast do Soul, a gente já tinha comentado, né, como que se não tivesse a preocupação em ter um final feliz do Soul, o filme teria uma mensagem mais poderosa, mais importante e tudo mais. E no caso do Para Todos os Garotos também, sabe? Tipo, vamos começar pela animação da Pixar. No filme Soul, o personagem principal tá passando por toda uma transformação no sentido de descobrir, enfim, de encontrar a felicidade, né? De uma forma muito ampla, né? E aí ele acaba chegando à conclusão, acaba aprendendo, passando pelo aprendizado de que a felicidade está nas pequenas coisas, né? A grande mensagem do Soul é isso. Então ele fala, a felicidade está nas pequenas coisas, está no você curtir a jornada, né? Independente de você realizar ou não o seu sonho, de você ter um propósito muito claro ou não, etc, etc. Né? Então tem a menina, a Alminha, ela come a pizza e fica encantada porque a pizza é uma delícia, e aí ele curte a música uma hora e ele transcende, acha maravilhoso e tal. E no final, só que como ele estava para morrer, no final vem lá os... Ele não estava para morrer, ele estava em coma. Enfim, ele estava numa situação
E aí, o que acontece? Ele tá meio que ele já tá entendendo que ele vai pro além-vida e tal, quando vem lá a alma muito louca e o espírito do sei lá o quê, e fala assim, não, você vai voltar, eu vou te dar uma segunda chance, lá. E aí a conclusão que a gente chegou foi o seguinte, eu e a Carissa especificamente, né, a gente que concordou mais com essa ideia, é a de que se ele fosse embora e se desse conta de tudo que ele aproveitou na vida, a mensagem seria mais impactante, entendeu? Mas você estaria passando para as pessoas, ele vai morrer, mas ele viveu muito bem a vida, ele deu oportunidade pra alminha lá que ele ajuda lá no pré-vida, etc. E aí, quando eu assisti o Para Todos os Garotos, o que é o Para Todos os Garotos? Tá? É uma bobagem, né, que a gente assiste na pandemia, porque a gente precisa desse tipo de filme. É uma bobajada, super pra adolescente, tá tudo bem. O primeiro filme é melhorzinho, o segundo muito ruinzinho, e esse terceiro é mais ou menos, né, que é uma ordem clássica das trilogias, então eu achei legal isso. Nesse último filme da trilogia, basicamente ela tá namorando, a protagonista tá namorando com o protagonista, né, com o namorado dela, porque ela se apaixonou e tal, e eles são tipo assim, o casal perfeito, o cara é lindo, maravilhoso, ele não tem defeitos. O filme pinta desse jeito e tal, e aí eles estão indo pra faculdade, estão naquele drama que eles estão no ensino médio, e aí ele vai pra Stanford e ela tá pensando em ir pra Stanford, mas ela não passa em Stanford. Aí ela tá pra ir pra uma faculdade perto, ela fala, não, mas a gente vai ficar perto, né? A gente vai morar perto, a gente vai estar numa cidadezinha a tipo 1 horinha de distância. Só que daí ela chega à conclusão numa viagem pra Nova York, maravilhosa, que ela quer estudar em Nova York e vai ser muito longe. E no fim das contas, é como se o relacionamento deles estivesse com os dias contados, mas o final deixa muito claro que eles não estão com o relacionamento contado, porque vai dar tudo certo, eles vão ficar só 4 aninhos na faculdade, que é um período que não muda a vida de ninguém, que nada muda na faculdade. O amor resiste. O amor resiste a todas as coisas. Não, e passagem de avião é super barata, a pegada de carbono deles vai ser tranquilíssima. Sim, né? Sim. Ou 5 mil quilômetros também de ônibus nos Estados Unidos, é tranquilo, da costa leste para oeste, assim, é um país pequeno. Aí, tipo, no fim das contas, termina como assim, são só 4 anos, tal, e a gente vai ser feliz na vida e tal. E aí eu fiquei pensando, poxa, olha a oportunidade que esse filme perdeu de falar sobre relacionamento, de desconstruir a ideia de que um relacionamento que chega ao fim não é um relacionamento fracassado. Você pode ter um relacionamento feliz, chegar no final e falar assim, que bom, fomos felizes. Depois, mais pra frente, se a gente se reencontrar, legal. Se não, poxa, né? Que bom que a gente viveu um romance bonito na adolescência, né? Talvez, eu acho que essa mensagem seria muito mais poderosa. Por quê? Porque o filme é para adolescentes. Talvez alguns passem por esse drama também, né? De terminar a faculdade, terminar o ensino médio e cada um vai para um canto, né? No caso de pessoas privilegiadas que podem fazer faculdades e em outros lugares, claro. Sabe, daí você perde a oportunidade de debater uma coisa mais profunda, mais complexa, de colocar para as pessoas uma coisa do tipo assim, isso aqui não é... A questão não é que ter que ter um final triste, deles terminarem e horrível, o filme, você terminar o filme depressivo, mas é de não se preocupar em fazer aquele finalzinho desenhadinho e todo feliz, entendeu? E aí isso me incomoda. O que eu acho que a gente precisa se preocupar é em reduzir, no caso dos filmes onde a jornada do personagem... Jornada tá na moda, tá? A palavra jornada está na moda. No caso, onde a jornada do personagem permite e um final mais reflexivo, que não necessariamente seja aquele finalzinho feliz de conto de fada, eu acho que a gente pode, sabe assim, a gente deveria exigir mais isso, entendeu? Porque no caso do Soul e do Para Todos os Garotos, os filmes ganhariam muito se eles tivessem um final, não triste no sentido de todo mundo sair chorando porque, né, o mundo é horrível. Não, algo mais realista e que daí passaria uma mensagem muito mais forte, entendeu? Então, mas deixa eu fazer uma pergunta capciosa aqui pra vocês. Isso que o Dani tá falando é interessante e tal, mas aí a minha pergunta é, finais felizes, eles estão diretamente conectados com finais previsíveis? Não, porque nem sempre, né? Já dizia Rodrigo Amarante. Eu acho que tudo depende, assim, e eu acho que o final feliz, por exemplo, enquanto o Dani tava falando, eu me lembrei de O Sol Também é uma Estrela, que é um filme que também tem um final que é desses meio clichêzinho, mas antes do final acontecem coisas que eu não tava esperando. Então, assim, o filme conta a história de uma menina que vai ser deportada e eu tava tipo, ela não vai ser deportada, né? Claro.
A gente não tá fazendo um filme sobre uma menina que de fato é deportada. E ela é deportada. E meio que, tipo, esse é o final do filme, assim. Aí depois você tem meio que um epílogo que mostra, assim, 10 anos depois, ela seguiu a vida dela, o carinha seguiu a vida dele, estudaram, ela tá agora fazendo, tipo, PhD. E aí, eles se reencontram. E o filme é baseado num livro, e no livro, esse reencontro nem mesmo é só, tipo, ela olhando pra ele e falando, tipo, Daniel, é você? E no filme, obviamente, eles colocaram, tipo, um beijão na boca e tal. Mas é isso, assim, é tipo, isso é primeiro, que eu não tava esperando que o final... Tipo, eu tava esperando que eles ficassem juntos, mas não 10 anos depois. Não depois dela ser deportada e, tipo, se fuder, sabe? E esse é um final feliz? Eu não sei se é o tipo de final feliz que a gente tava esperando, sabe? Mas eu acho que é um final felizinho. Ou então, por exemplo... A Viagem de Chihiro. Também, pra mim, eu descrevo muito a Viagem de Chihiro como uma coisa meio agridoce pra mim, assim. Porque eu adoro o final, eu sou super feliz com isso, mas o meu lado clichêzona fica tipo, ai, mas ela e o Haku nunca mais vão se ver. Será que eles vão se reencontrar? E é isso, assim, tipo, é o final que eu tava esperando que fosse ter? É, mas ao mesmo tempo, um pedaço de mim também tava assim, mas será que eu queria mais? Entendi. Aí entra, acho que também um debate relacionado a, tipo, Hollywood e a indústria mais americana tende a ter mais finais felizes, e produções, tipo, como a Viagem de Chihiro, né, que não faz parte desse universo, produções, enfim, europeias, tem muitas, né, não todas, claro, tendem a ter finais mais dúbios ou que permitem uma reflexão maior. Acho que muito por conta disso, por não serem indústrias. Porque no fim das contas, o filme como produto, o final é o grande sentimento com o qual a pessoa vai sair dele, né? Então, meio que pensando no marketing, né? Assim, em questões de marketing, se você pensa, tipo, a relação da pessoa com um determinado produto tem que ser sempre positiva, né? Então, mas então, que tem uma coisa assim, ó. Por que eu falei da previsibilidade? Porque quando a gente para pra pensar no final feliz, ele traz pra você aquele último abraço, realmente disso, assim, tipo, é o último aconchego daquele filme. Ele tá te dando o último abraço pra você sair daquele filme mais tranquilo e tal, porque você viu o que aconteceu, que no final, toda aquela jornada, aquele desespero, toda aquela coisa que aconteceu ao decorrer de todo o filme, teve um fechamento positivo de alguma forma. A previsibilidade, ela acaba meio que caminhando em paralelo a isso, porque quando o final não é um final que deixa a coisa muito em aberta, quando é um final que acaba vindo com o caminhar do filme e ele fecha de um jeito que você já estava meio que prevendo ali, ele também te dá um certo conforto, né? E eu acho que isso está muito relacionado, assim, também justamente a nossa expectativa como consumidor, e eu quero sair bem do filme, quero me entreter acima de tudo, mas também existe essa questão de que, às vezes, ele se torna algo previsível que, sabe, não te traz a reflexão que você esperava, entendeu? Porque, nossa, foi tudo tão... Ele fechou do jeito tão que todo mundo já esperava, que, sabe, não saiu daquela caixinha. E aí ok, então, final feliz. Então acho que eu não acho que as duas coisas se misturem, mas eu acho que elas andam muito próximas, sabe? Porque a gente espera um final, acho que na maioria dos filmes, principalmente quando eles têm um determinado formato, a gente meio que espera, né? Tipo, sei lá, um filme da Disney. Você não espera um filme da Disney com um final muito agridoce. Não, você espera um filme final feliz, né? Os filmes típicos da Disney para toda a família, etc. E eu acho que tudo bem você ter finais felizes. A grande questão é, todo protagonista passa por algum tipo de trajetória que ele vai ter um aprendizado, né? E se esse final feliz, de alguma maneira, anula um sofrimento que ele deveria passar, entendeu? Só para ser um final feliz, a grande questão é por quê, entendeu? E a grande questão também é, tem formas de você ter um final ou dúbio, ou com questões, enfim, com aprendizado maior e tal, que passe uma mensagem mais pesada, em termos assim, uma mensagem mais contundente, né? Você consegue passar esse tipo de mensagem quando o final não é o que se espera e tal.
é possível você fazer isso sem que ele seja um final, sem que você use uma linguagem pesada ou faça a pessoa necessariamente sair extremamente triste, né? Você consegue fazer... Eu acho que o exemplo do Sol Não É Uma Estrela que a Ana deu é interessante, tipo, ela precisava ser deportada, provavelmente, né, para passar por esse aprendizado e pro filme mostrar a mensagem que ele quer passar, do quanto... sei lá, deve ter alguma mensagem relacionada a questões de imigração e etc. Então ela ser deportada é uma forma de você mostrar pra pessoa, ó, isso acontece mesmo, não é brincadeira. Então, mas o final é... Aí eles passam um tempo pra dar aquela aliviada. É então... menos pior do que se ela não fosse deportada, porque, sei lá, vamos nos casar e pessoas casadas não... Tipo, sabe assim? Não sei, eu não vi o filme, mas eu tô dizendo assim, nessa situação que ela contou, me passa a impressão de que foi uma saída interessante justamente para mostrar a realidade, entendeu? Pro espectador. Acho que depende do tanto que esse final feliz diminui o impacto, a relevância e até a qualidade artística do que o filme tá querendo passar. Se a queda é muito pequena, eu não costumo me incomodar tanto. Agora, o que você falou, por exemplo, do Para Todos os Garotos, eu concordo plenamente. Embora eu goste, eu criticar um filme quer dizer que eu não gosto, porque eu adoro essas baboseiras melosas, é comigo mesmo. Mas eu concordo, tipo, o filme fica muito esquecível depois. Ele não fica na memória porque ele não tem uma jornada marcante daqueles dois. Na hora que eles precisavam crescer, amadurecer e perceber que a vida é muito mais complicada e relacionamento à distância pouquíssimas pessoas conseguem fazer, o filme fica no facinho de eles viveram felizes para sempre. E se fosse por um lado de eles aprenderem a amadurecer, seguir a própria vida e tudo bem, que nem você falou, tudo bem o relacionamento ter tido que acabar por causa disso, seria uma mensagem muito mais interessante para o público-alvo, seria uma obra mais relevante por o que ela teria se proposto e seria mais marcante em vez de esquecível, como acabou sendo. Eu comparo isso, por exemplo, com... Tá certo que não é um filme para ser meloso, mas pega La La Land. La La Land você tem toda a relação dos dois, que eles se amam e cada um tem o seu sonho, e nessa de cada um buscar seu sonho, chegou no momento que não tem como ficar junto, porque ou abandona o sonho ou fica na relação. E qualquer uma das decisões não estava errada, mas eles queriam decidir, cada um seguir seus sonhos, se separaram. E quando termina naquela cena final, que eles se revêem e o personagem do Ryan Gosling usa o momento jazz dele lá, que nem ele fala antes no filme, né, que ele podia tornar o momento dele para contar o que teria sido a história dos dois, porque foi um relacionamento muito bom, foi um relacionamento de amor muito genuíno, a cena fica linda, saca? E depois cada um olha um olhar pro outro ali que diz tudo, tipo, não deu certo, tudo bem, mas a gente vai ter um carinho eterno pelo outro para sempre. E esse eu acho o final maravilhoso, subiu a qualidade do La La Land pra mim muito. Não chore. Queria que fosse você. Tivemos um encontro fofo. É claro que tivemos um encontro fofo. Always look on the bright side of life. Eu acho que existe um tipo de final feliz hollywoodiano que, na verdade, é a felicidade através do sofrimento. Onde você não tem o final feliz de, tipo, as duas pessoas ficaram juntas para sempre, mas a personagem, tipo, aprendeu uma lição e agora ela finalmente poderá viver sua vida, assim, uma coisa meio Comer, Rezar, Amar, que é aquele, por exemplo... Como Eu Era Antes de Você, ou A Culpa é das Estrelas, que você fica tipo, todas as pessoas aprenderam uma linda lição através desse sofrimento, e eu acho que tem um pouco, assim, não necessariamente eu acho que essa é a vibe de O Sol é uma Estrela, por exemplo, porque ela, tipo, ela é deportada e no começo é muito difícil, é muito sofrido, obviamente, mas depois, assim, ela é feliz, entendeu? Não é como se ela fosse deportada e aí todos os dias pelo resto da vida dela fossem horríveis. Mas eu acho que Hollywood tem essa questão, assim, do tipo, você vai dar uma choradinha, mas você vai também sair feliz, que é tipo, você nunca pode dar uma choradinha e sair tipo, a vida é uma bosta mesmo. Sim. Tanto que filmes com essa sensação americanos não são muito comuns. É difícil de ver um filme que você termina meio que com aquela sensação de que você toma um soco no estômago e você fica mal, porque, que nem você falou, a vida é o Brasil 2021. Até nesse quesito, tem filmes assim que eu vi
eu assisti uma vez, eu reconheço toda a qualidade, eu saio defendendo que é o filmão, e eu nunca mais vou ver na vida, porque eu não quero me sentir daquela maneira de novo. A não ser que eu tenha que estudar o filme, eu quero distância. Eu nunca vou rever, por exemplo, Requiem para o Sonho, porque eu saí arrasado, saca? Ou, sei lá, Túmulo dos Vagalumes, Mãe, nunca mais quero ver Mãe, sofrimento. Mas isso eu nunca mais quero ver por outros motivos. Então, mas é que eu acho que também existe uma questão assim, o final feliz, ele pode ter várias conotações, porque o final feliz, ele pode ser o final literalmente feliz, né? Onde as pessoas ficam felizes e deu tudo certo e elas se abraçam e se beijam e tal, sabe? E saem cantando e tal. Agora, tem aquele outro final feliz, que é um final feliz que simplesmente passa a sensação de que, cara, acabou dando tudo certo, entendeu? Ele conseguiu, ele caminhou, entendeu? E acabou dando tudo certo, às vezes, num sentido de, tipo, eu ainda vou enfrentar muitas dificuldades, não vai ser fácil, sei lá, né, a vida não acabou, tipo, enfim, filmes em geral são capítulos na vida desses personagens. Exato. De uma forma muito ampla, óbvio que depende muito de cada filme. Mas, assim, o filme terminou, eu gosto muito mais de ter a sensação, justamente disso, de falar assim, poxa, essa pessoa ainda vai enfrentar tais e tais problemas, esse personagem vai, sabe assim, tomou uma decisão final, depois do aprendizado, mas eu não vi exatamente qual foi o resultado dessa decisão, porque o final foi a pessoa tomar essa decisão, entendeu? Então é isso, você entende o processo dela, você entende o que ela vai fazer a partir de agora, mas não necessariamente isso é um final feliz, no sentido de que o problema foi resolvido e tal, não precisa ser uma tragédia, né, no sentido de que não tem solução para o problema, mas é isso, você, assim, ele é satisfatório e tal, mas ele não precisa passar aquele ar de que tá tudo lindo, maravilhoso. De que a vida é perfeita, né, eu acho que essa que é a questão. Porque, por exemplo, vendo Para Todos os Garotos, claro que a gente tá pegando um filme, né, enfim, mas eu acho maravilhoso, porque eu fiquei vendo tudo e falei, gente, faculdade nos Estados Unidos é um negócio absurdo de caro, sabe, em nenhum momento eles questionam valores e tipo, vou fazer NYU, né? A NYU deve ser um absurdo, acho que custa, se não me engano, no mínimo $5.000 por mês, né? Tipo de mensalidade, mas viver em Nova York, que não é nada barato, sabe? Assim, isso não é questionado, mas beleza. Mas a questão é, justamente, se passasse a ideia de que, tipo, a gente vai passar por dificuldade, a coisa não vai ser simples, né? Pontuar que tem isso. O filme pode ser good vibes mesmo tendo isso, né? Ele pode ser um filme confortável e ainda assim ter elementos de algum tipo de realidade para, sei lá, eu acho que é importante. E justamente isso, principalmente quando você tem um produto que é para um público que tá em formação, sabe? O Bruno muito bem falou, assim, sobre La La Land, e eu acho que outro filme que se encaixa bem, assim, num final, que acaba sendo um final tranquilizador, assim, que dá essa sensação de continuidade, não sei o quê, é Her, né? Her é um filme desses, que é um filme que vai trabalhando também o relacionamento, no caso, né? O relacionamento do Joaquin Phoenix com uma inteligência artificial e tal, mas cria-se aquela dependência emocional e tal, e aí vai tratando aquilo ali com uma narrativa muito sensível, né, comovente, e aí de repente ele percebe que, cara, não é isso mais, ele precisa se desconectar daquilo, ele precisa se desvincular daquilo e tal, e é isso, é tipo, no momento que ele consegue fazer isso, no momento que ele consegue se desvincular daquilo, você tem essa sensação que o cara passou por uma jornada, ele sofreu, amou e tal, e aí o final do filme é tipo, ele vai continuar a vida dele e ele vai ter uma outra perspectiva, talvez, da vida, entende? Por tudo aquilo que ele passou. Não necessariamente a vida dele se tornou perfeita a partir daquele momento, entendeu? Eu tava pensando justamente em Retrato de uma Jovem em Chamas, porque, assim, ele tem esse final que eu considero aberto/esperançoso, né? Onde você é convidado a imaginar que coisas melhores virão. E aí, pra mim era um pouco controverso isso, apesar de eu adorar o filme, que é essa ideia de tipo, mas gays, lésbicas não podem ter um final feliz? Qual é? A gente não pode ver elas sendo felizes? Mas aí você lembra, ok, é um filme histórico, etc, etc. E aí eu acho que
essa ideia de um final onde, tipo, a gente não vai mudar a história, entendeu? A gente não vai, de repente, fazer com que a menina rica que tá pra casar com um cara não case e vá viver seu romance lésbico pra sempre. Mas a gente vai dar, então, informações que ficam... Aquilo que você viu não é minimizado por esse final, entendeu? Por exemplo, o fato da gente ver o retrato e ela tá segurando a página do livro que é representativa pro amor das duas, é uma coisa do tipo, pode ter acabado, mas foi importante enquanto a gente viveu, sabe? Que é meio que a vibe de La La Land também. Então, assim, eu acho que existem formas de você fazer, especialmente quando se trata de filmes mais focados num romance, e esse romance não dá certo, formas de validar ainda esse romance e falar assim, gente, as coisas foram boas enquanto duraram, às vezes o mundo é muito injusto, mas isso não quer dizer que... Isso, você falando, me lembrou muito do Me Chame Pelo Seu Nome, né, que tem essa mesma característica, né, essa paixão toda ali, e eu acho que esses filmes que a gente tá citando são filmes que justamente tem essa característica dele ele tem um percurso, ele tem esse trajeto e tal. Agora, tem uma questão que eu acho que é uma questão que a gente vai ter que debater aqui, não vai ter jeito, que é justamente o clichê e a felicidade plena também. Porque ele tem uma função narrativa e ele tem uma função emocional também boa, que é também o descolamento da realidade, né? Vocês não acham que quando você também cria um final onde a pessoa sai cantando, sai feliz, sai alegre, aquilo ali também vai te dar uma sensação boa, entende? Então, será que é de todo mal? Será que todo final precisa ter uma reflexão que te leve a pensar que, sabe, a vida continua, que é por conta disso, que, sabe, é por isso que, por exemplo, pra mim, quando a gente falou até de Soul, pra mim o final não incomodou tanto, entendeu? Porque eu acho positivo também esse lance da felicidade, sabe? De você carregar a felicidade junto com as pessoas, nesse sentido até estridentes, exagerado e tal, entendeu? Então eu acho que existem finais felizes que às vezes a gente pode falar, puta, minha mãe também ficou puta finalzinho feliz e tal, mas é aquele encaixe de final que também a gente precisa colocar ali e que, sabe, não precisa da reflexão só. Você já passou o filme todo refletindo e de repente o final veio feliz pra, sabe, pra fechar só, pra te deixar com aquela felicidade ali no final e tal. Tem muito a ver com o quanto o filme propõe a debater as coisas, né, assim, tem filmes, tipo, tem filmes que são basicamente, sei lá, um romance, por exemplo, né, um romance é um romance, eles tiveram lá os problemas de casal, que conseguiram, e aí no final eles ficam juntos, beleza, é um final feliz, você não esperava outra coisa, se o filme tem algum assunto nas entrelinhas, tem a ver com onde os personagens estão, ou, sei lá, o tipo de drama que eles vivem, etc. Então, nesse caso, sim, né, ok. Eu acho que a grande questão é quando esse final, justamente que o Bruno comentou, né, ele enfraquece alguma coisa. Então, se ele, sabe assim, se o Romeu e Julieta, né, se o Romeu e Julieta eles decidissem que dá pra ficar juntos, sabe, tipo, porra, o filme todo é o filme, né, a obra, a peça, tudo, é pra ser uma tragédia, é pra ser daquele jeito, entendeu? Eita, mas ó, eu te dou um exemplo de um filme que eu gosto, e eu sei que tem muita gente que não gosta, que é A Procura da Felicidade. Cara, o final do filme, pra mim, eu levanto junto com ele, aplaudo e choro junto com ele ali. Tipo, o final me ganha, entendeu? Eu vibro com aquele final. Eu falo, cara, finalmente, putz, quanta desgraceira na vida desse cara, que maravilha. E não significa só que, tipo, o cara vai sair ali, a vida é maravilhosa, oportunidade pra todos e tal. Não é isso. Mas é a jornada daquele cara e o crescente da música e tal que te leva junto e no final você tá vibrando ali junto, entendeu? É que tem a ver com o final catártico, né? No final você tem uma catarse porque é a proposta do filme, é esse. Eles se chamaram A Procura da Felicidade, tipo, se você espera que ele encontre essa felicidade de fato. E ele encontra e é uma coisa catártica, é uma coisa pra ser, né, ele tem esse objetivo e tal. Então, beleza, seria, daí nesse caso especificamente seria, eu acredito que até ruim se ele terminasse com ele não conseguindo o que ele conquistou. A mensagem toda do filme é basicamente dizer, não importa o quanto a vida, né, bata em você, você tem que se erguer, você tem que lutar pelos seus sonhos, etc. Então, nesse caso, sim, aí o final feliz, eu acho que ele é
ele é bem-vindo, entendeu? E é importante. A questão é quando ele tá lá, ele, sabe assim, você não vê esse filme e fala, esse final feliz foi uma forma que o roteiro encontrou de amenizar os problemas. Não, já mostrou ele sofrendo pra caramba, entendeu? Então, aí eu quero saber do Bruno, porque o Bruno falou que gosta de clichê. E aí eu queria saber, Bruno, porque deve ter uma série de filmes aí que tem esse final clichê, e eu queria que você explicasse um pouco também qual que é a sua conexão com isso. Bom, acho que o que a gente veio discutindo aqui, a gente já deu uma classificada em final feliz, né? Tem um final feliz muito utópico pra gente trazer pra realidade, é muito fantasioso, e tem um final feliz daquele personagem que aprendeu uma lição, que cresceu, que resolveu um problema, mas o que acontece é que ele tá mais preparado pra vida. Mas a vida dele ainda vai ser normal, vai ter problemas, ele vai ter que lidar com tudo isso. E sim, esses são filmes mais inspiradores, com certeza. Mas eu sempre gostei do filme besta, que é feito pra ser aquela injeção de açúcar no cérebro, sabe? Eu nunca fui contra isso, eu abraço a proposta de um filme desse. Principalmente quando o filme não nega que, tipo, é isso, eu vou entregar essa coisa linda e maravilhosa mesmo, e eu consigo embarcar no escapismo. E esses tipos de filme, considerando 2020, 2021, que tá sendo muito difícil, eu comecei a ver um pouco mais desses filmes, por mais exagerados que eles sejam, porque eles me ajudam a dar uma equilibrada na vida real, saca? Então, eles não têm seu valor artístico, não mesmo, mas eles me ajudam pessoalmente na vida com coisas bestas. E é filme besta, tá? Esses filmes de Natal do Hallmark, abraço todos. Tá? Se você pede para o filme é bom, fala, não, o filme é horroroso, mas eu amo. Tem essa diferença, né? Não é porque eu gosto que eu acho bom, não é porque eu acho bom que eu gosto. São duas coisas separadas. Você sabe que eu pensei agora num filme, eu até escrevi crítica dele, assim, eu fiquei curioso, assim, pra ver, enfim. Que é, bobinho de tudo e tal, é um filme da Maísa, recente, não sei se vocês viram, chama Pai em Dobro. Enfim, a Maísa fica em dúvida entre dois caras, quem que é o pai dela e tal. Assim, o filme é todo água com açúcar, sabe, assim, é pra ter final feliz, beleza. Só que ele foi todo calculado e eles falam até de datas, assim, que você vê que, tipo, a história termina com todo mundo num bloco de carnaval em pleno carnaval de 2021. E aí ele acaba sendo triste, porque você fala assim, meu Deus, não teve carnaval nenhum, esse filme tá errado. É engraçado quando mistura com a realidade e a percepção muda, né? Então, isso, e assim, se eles eu pensei nisso, eu falei, nossa, acho que se eu fosse da produção do filme, eu ia falar, gente, dá uma apagada nas datas pra pelo menos a gente, sabe, assim, tipo, tira a parte que eles falam datas pra pelo menos a gente poder imaginar que foi em qualquer época, sabe? Porque é isso, fica muito claro que seria o carnaval de 2021 e eles lá no bloquinho celebrando, assim, e aí no fim ele fica meio triste por conta da realidade, mas assim, é um filme com totalmente final feliz e você nem espera outra coisa porque ele é super, super simples e tal, bobinho de tudo, assim. Não chore. Queria que fosse você. Tivemos um encontro fofo. É claro que tivemos um encontro fofo. Always look on the bright side of life. Tem uma indústria grande disso, de os feel-good movies, né? Os filmes são feitos pra isso, pra você ir pro cinema e se sair sentindo bem. Anos 90 e 2000, então, tinha muitas comédias românticas feitas com esse objetivo. Muitas que acertaram, outras nem tanto. Eu tenho uma pergunta, que é, qual filme com final feliz, mas assim, final inquestionavelmente feliz, que vocês botariam a mão no fogo pela qualidade artística dele? Qualidade artística? Olha, boa pergunta, hein? Inquestionavelmente feliz no sentido de, tipo, realmente... Bem utópico mesmo, assim? Assim, uma coisa que tá, tipo, putz, talvez isso nunca aconteça na realidade, porém... Mas aí dá pra mergulhar muito nos filmes da Disney, né? Porque quando você falou, a primeira coisa que eu pensei foi Rei Leão. É isso que você tá buscando, Ana? Eu acho que sim, mas só que eu tava pensando menos em desenho. Mas aceito sua resposta de Rei Leão.
Mas olha só, por exemplo, comédia romântica pode encaixar aqui? Uma boa comédia romântica que termina bem, tá valendo? Então, ou tem que ser uma obra mais importante? Se você me falar que é You've Got Mail, aí eu vou falar, tá certíssimo, porque é a melhor comédia romântica já feita na história da humanidade. Opa, toca aqui, Ana. O Amor Não Tira Férias também, outra comédia romântica que eu acho que flui, que uma beleza, termina tudo lindo e encaixa com os personagens ali, com a proposta. E que é justamente um final, assim, que nunca aconteceria, né? Você acha que a pessoa ia mudar pra Londres pra ficar com o cara, tipo... virar madrasta, a pessoa nem consegue interagir com seres humanos, de repente vai virar madrasta. Então, eu tava... mas realmente, os filmes que eu mais gosto, acho que eles têm um final... Muitos têm final feliz, no sentido geral, assim, mas eles sempre têm, acho que, um quê de... sabe, assim, de reflexão... Como que fala quando... Uma melancolia? De melancolia. Tem uma coisa de melancolia. Eu tava até... dando uma olhada nas coisas que eu escrevi recente, falando, nossa, tem algum filme que eu vou lembrar, porque às vezes na hora a gente, né... Eu escrevi há um tempo atrás já um textinho sobre o Café com Canela. Enfim, daí é outra... Não, bem longe da Disney, que é um filme um filme brasileiro, de uma galera que faz filmes lá na Bahia e tal. Nossa, ele tem um final tão fofinho, sabe? Um brinde, as pessoas festejando, mas eles sofreram pra caramba. Pra caramba não, mas enfim, todos têm vida de sofrimento, então aquela coisa, tipo... Ele é um filme que é muito gostoso de... Você termina... Eu, pelo menos, terminei ele muito feliz, sabe? Assim, falando, nossa, que filme gostoso de ver. Mas pela drama todo que acontece, pela história toda do filme, ele é realmente mais tipo, acolhedor no final. Ele é acolhedor justamente por tratar de sofrimento. Então não é esse final inquestionavelmente feliz. Enfim, o Amor Não Tira Férias é um que eu acho que é um ótimo filme. Mas eu lembrei de um aqui, ó. Enquanto você tava falando, você falou desse filme e tal, e eu tava lembrando aqui. Eu acho que tem um que tem um final que com certeza é um final feliz e que chama muito atenção porque o tom dele inteiro e artisticamente ele é muito bom, que é O Alto da Compadecida. Né? Verdade. Eu acho que é um final, assim, não tem como você contestar. Ele é um final feliz. Tem todo o lance de que o Chicó vai pra. É um final feliz onde tudo dá errado, né? O que é mais bizarro ainda. Então, e é legal que você falou isso, porque tipo, é um final que é, entre aspas, o mesmo do Soul. Que eu critiquei, tipo, mas nesse caso, realmente, ele é uma coisa que você espera, né, por conta de todo o tom de comédia e tal, e do filme, mas também porque, nesse caso, como o personagem, né, os personagens principais fizeram, tipo, cagadas e tal, você quer que eles voltem, porque você se afeiçoa a eles, fala, não, eu quero que eles esses sim merecem uma segunda chance, entendeu? Isso que é legal, assim, né, dessa salvação, né, tipo, não, você não vai, porque o aprendizado deles não estava vinculado a nada que eles viveram antes, no sentido de igual o do Soul, né? Então você tem... E olha que interessante esse final do Alto da Compadecida, porque assim, você tem lá o João Grilo, que é um miserável, cara. É um cara que não tem nada. O cara que luta pra, tipo, come o pedacinho do pão do padeiro pra conseguir comer. Exatamente. Então, assim, é um cara completamente miserável que leva todo mundo na lábia e tal. E aí, quando ele morre, ele chega nessa parte, você vê lá o Chicó todo triste e tal. Você fala, acabou a vida desse miserável, sabe? E aí, quando tem toda a parte do julgamento que eles estão ali discutindo e tal, aí chega um momento que você... vendo aquilo ali, e ele pega e fala, não, pra mim não preciso mais voltar e tal. Você percebe que é uma jogada dele também, né, também, sabe, tá tentando passar ali o Lero, né, na Maria e tal, mas é um sentimento que carrega muito bem, assim, porque você quer realmente que ele volte pra ele ser feliz, entendeu? Tipo, deem mais uma chance pra esse cara, sabe? Ele merece. E aí o fato de você ter um final feliz é um final feliz muito autêntico, porque te carrega junto, né? Você fica vibrando junto com ele. Pô, voltou agora, vai voltar com as mesmas atrapalhadas de sempre, ele e o Chicó fazendo as mesmas brincadeiras de sempre.
sempre. Pra mim é isso. Voltou, mas voltou pobre. Exatamente. E não só, tipo, ainda arrastou a menina rica pra ser pobre com eles. O que, enfim, óbvio que ninguém precisa de dinheiro pra ser feliz, mas quando você para e pensa no nível de pobreza que eles estavam vivendo num Nordeste de seca, assim, é questionável o quão feliz é esse final, se você parar pra pensar. Mas eu acho que, assim, quando a gente tá assistindo o filme, ou pelo menos eu sou assim, eu assisto o filme e eu saio dele, assim, com as reações que eu tive imediatamente, e eu não tento, daquele segundo, já, tipo, analisar cada micro contexto e cena. Eu simplesmente sinto o que eu sinto, e aí depois eu vou parando e pensando e falando assim, mas, sabe, e eu acho que o Auto da Compadecida é justamente isso, assim, você sai dele com um espírito muito elevado, assim, né, você sai dele, tipo, esperançosa e feliz e animada, e aí você para e pensa, e eu acho que, na verdade, essa é a grande sacada e a grande genialidade do Suassuna, né, que foi quem escreveu a peça primeiro, de que, na verdade, se você parar pra pensar, é tudo muito, muito triste. Eu acho que é, tipo, a grande história do Brasil, né, que é assim, a gente só se ferra, mas tem carnaval, e aí esse ano nem isso teve, então a gente só se ferrou mesmo. Dani, você estava falando de filmes que você gosta de final feliz, que é um final feliz que é um pouco melancólico. Aí eu acho que eu consigo espelhar isso em outro filme da Pixar, que é o Divertidamente. Porque o final do filme, toda a jornada da menina, é justamente aquele amadurecimento em que a gente tem que lidar com sentimentos mais complexos e não necessariamente felizes, como tristeza. Na cena final lá, que ela volta para casa e a alegria dá lugar à tristeza, para a tristeza tomar conta, e ela finalmente consegue se expressar do tanto que ela estava triste de estar lá, de ter saído da cidade dela. E isso tira ela de uma depressão que ela estava entrando ali, e os pais compartilham, e eles falam também, né, que eles não estavam lidando com aquilo muito bem, mas eles se abraçam, ela recebe o conforto e sai aquela memória fixa lá dela, que é misturada, agridoce. Eu acho lindo, saca? Porque não deixou de ser triste, ela não deixou de ficar com saudade de tudo que ela perdeu, mas ali ela cresceu, ela saiu um pouco mais forte, mais madura pra tocar a vida. Eu acho que os meus finais favoritos, na verdade, não são os incontestavelmente felizes, e mais esse tipo agridoce, onde eu consigo imaginar uma possível felicidade. Por exemplo, pra mim, Parasita tem um final feliz. Porque eu fico assim, ele é aberto o suficiente pra, se eu quiser imaginar que o capitalismo vai acabar e as pessoas vão ter a chance de viver uma vida feliz, eu posso, entendeu? Ai, obrigado, Ana. Sério, eu precisava ouvir isso agora, porque Parasita eu só terminei meio na merda mesmo. Pensando, caralho, esse moleque nunca vai sair dessa vida, porque a realidade é essa, né? Obrigado, eu gosto de abraçar, amigo, às vezes, a utopia. Exatamente, a gente tem que se abraçar no tipo, mas quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Obrigado. Mas também, é necessário. Mas você sabe um tipo de filme que, assim, pensando no que a Ana perguntou, só que eles não são, tipo, sei lá, incontestável do ponto de vista artístico, assim, não são filmes, né, sei lá, mas são filmes muito gostosos, que o tipo de filme que eu gosto, que pra mim são feel good movies, em que envolvem comida, inclusive. Dois filmes eu pensei, o A 100 Passos de um Sonho, não sei se vocês já viram, é um filme com a Helen Mirren, que é tipo que ela é cozinheira, e aí o cara é cozinheiro indiano, e aí ele faz o restaurante pra concorrer com o dela e tal. É um tipo de vibe que eu acho muito legal, assim, porque, enfim, é sempre numa vibe de fabulesca, de algo, né? E mesmo o drama tudo envolve fazer comida, e aí eles, né, se vinculam por meio da comida e tal, aquelas cenas lindas e tal. E tem o Chefe também, né? Um filme eu sempre esqueço do cara lá, o nome do cara. Favreau. Do Jon Favreau. Que é um filme super divertido, assim, super good vibes, ao longo dele todo, e tem final feliz, no sentido de que ele nem pressupõe um final triste, né? Tipo, então eu gosto muito desse tipo de filme, quando o assunto é algo totalmente good vibes e totalmente positivo, sabe? É um tipo de filme que me agrada bastante, assim. Mas aí eles não sei se eles entram no, né? Se bem que o Chefe eu acho que é um ótimo filme, viu? Ele é muito bom. Eu concordo com você, Dani. Tem um crescimento do personagem ali, do protagonista. Não é uma coisa muito utópica, não. Ele tem que aprender a viver bem com o filho, ele tem que aprender a botar a vida dele em ordem pra seguir a vida de uma maneira melhor. Não quer dizer que ele vai fazer aquilo pra
sempre. Eu gosto muito desse filme. Não é nem a questão do final. É tipo, e é todo ele não cabe nele um grande drama, né? É uma coisa de, o cara tá lá, ele tá passando uma dificuldade, ele tem o filho dele, né, e tal, e beleza, eles vão encontrar essas soluções e tal. Mas daí tem todas, tipo, também o ambiente, né? É um ambiente que ele tá fazendo comida, food truck, daí ele viaja, então você vincula isso, aí ele descobre novos sabores e comidas e tal. É uma comédia, né? Tem todas as cenas de humor e tal. E o A 100 Passos de um Sonho é de um diretor que eu sempre comento, né? Que é o Lasse Hallström, que ele só faz filme, tipo, ele fez aquele Chocolate, né? Que daí já não é tão... Adoro. Não lembro agora se ele é tão feliz assim. Acho que tem um final feliz, mas a questão, ele é mais, sei lá, bonitinho, fofinho e tal. Mas é isso, esse diretor faz filmes meio good vibes, né? Filmes inspiradores, né? Assim. Então, a sensação que eu tenho quando a gente tá conversando aqui é que o final, ele acaba sendo bom no sentido, né, de ser bem feito ali e tal, independente dele ser feliz ou dele trazer um bom sentimento e tal, quando você percebe que existe um começo, meio e fim bem arranjado, sabe? E quando foge um pouco do tom esse final, mesmo que seja pra felicidade ali e tal, né, ser um final super feliz e tal, ele soa estranho, ou ele pode não se encaixar direito. Mas, Rafael, você está tentando dizer que um bom roteiro faz um bom filme? Exatamente. Que informação reveladora é essa que você está passando? Exatamente. Ele é a alma do filme. O roteiro é a alma do filme. Mas eu ia perguntar pra vocês o oposto, até pra gente exemplificar. Vocês lembram de um filme que tem um final feliz e que vocês acharam horrível? Vocês falaram, cara, não acredito que acabou desse jeito isso daí. Porque a sensação, essa sensação que eu tô tendo aqui nessa conversa com a gente é que tem alguns finais que eles são incontestavelmente felizes, como a Ana bem colocou, mas que eles têm uma coisa meio de fantasia, sabe? Que é justamente assim, quando eles são felizes, que a gente fala, pô, esse é um final feliz. Ele flerta com essa coisa quase que irreal, fantasiosa. A gente falou aqui do Alto da Compadecida, a gente falou agora, o Dani falou também do Chefe e tal, que é um filme mais pé no chão, né? Mas esses filmes, O Pai em Dobro, esses daí, sabe, que são muito assim, eles têm um quê todo nele meio que de irrealidade, sabe? Uma coisa meio que... as coisas tá muito bonito nesse filme, mas não é bem assim, entendeu? Não é assim que as coisas acontecem. Daí, ele fica, tipo, o final feliz até pode se encaixar bem, porque justamente a história como um todo, ela tem um quê de exagero, sabe? Nem todo mundo é tão feliz assim, nem tudo tá tão certo assim, e aí o final feliz acaba meio que, ok, então o final feliz faz sentido, porque se o filme inteiro, sabe, tem essa coisa meio fantasiosa ali, meio irreal, o final feliz ele funciona bem. Agora, às vezes não necessariamente ele funciona, né? Eu acho que eu pensei em uma coisa, porque eu tava muito focada em, tipo, o que é um Para Todos os Garotos versão 2. Mas eu encontrei uma coisa que não é exatamente um final feliz, mas é, tipo, uma solução mágica, assim, um Deus Ex Machina que desce e tudo fica perfeito. Que é American History X. Que pra mim é tipo, a gente tá aqui falando sobre a indoutrinação de jovens no movimento nazista e como, tipo, isso é complicado, difícil, envolve 1000 coisas, e o filme é todo sobre, tipo, a tremenda complexidade que é você ser um jovem supremacista branco. E aí, o final é meio que tipo, eu fiz um amigo negro, agora eu não sou mais nazista. E o final é meio que visto como, tipo, muito esperançoso, sabe? Tipo, a América vai finalmente deixar de ser racista porque esse um jovem fez um amigo negro. Isso pra mim eu fico, putz, uau. Tá aí um bacana, final que envelheceu mal, hein? Nossa, muito mal. Agora que você falou isso, pelo amor de Deus, é o final que envelheceu mal. Nesse sentido, olha, tô com você nessa. Não chore. Queria que fosse você. Tivemos um encontro fofo. É claro que tivemos um encontro fofo. Always look on the bright side of life.
Eu pensei em dois aqui, não que o final estrague o filme pra mim, mas ele definitivamente derrubou a qualidade do filme, derrubou o quanto que eu gosto do filme. Um é o Gigante de Ferro. Que se acabasse na desgraça da cena do Superman, ia ser perfeito. Aí coloca aquela ceninha extra lá das pecinhas rolando, você... Aí perde tanto, cara, do impacto, perde tanto ali, saca? Tinha que ter acabado antes, não podia ter aquela cena. E o outro é Uma Mente Brilhante, que tem uns 20, 30 minutos ali final que tudo se amarra num lacinho de presente, assim, pra você, porque fica tudo lindo. E é um filme que tava absolutamente fantástico antes e termina de uma maneira muito mediana. É isso. São dois que eu acho que a qualidade cai por o final ser felizinho demais. É uma forçação, né? Tipo, tem que terminar feliz agora, assim. Eu lembrei do Green Book, que tem até a ver com o exemplo que a Ana deu, que também é tipo assim, gente, o racismo acabou, somos amiguinhos, né? Tipo, é isso que eu ia falar, tipo... Também. Filme americano tem muito a tendência de que, tipo, se eu estou abordando um tema que é maior do que só aqueles personagens, assim, se eu tô abordando uma coisa que tem uma questão social e tal, você tem que resolver não só aqueles personagens, mas a questão social como um todo, sabe? Filme americano tem um medo de dizer assim, mas o mundo continua horrível, tá? A gente resolveu isso aqui. Exatamente. Eu quero voltar no que caiu aqui na minha cabeça agora. Vocês tinham perguntado antes, um filme que tem um final feliz e incontestável, tinha que terminar daquele jeito mesmo e é maravilhoso. Cantando na Chuva. Não tem como, caminho pra aquilo. É um filme. Você tá triste, você assiste Cantando na Chuva, você sai querendo cantar igual ele na chuva. E o final amarra esse sentimento muito bem, sem ficar exageradamente piegas. Ele fica no tom do filme todo. É aquele filme que te leva pra cima, né? Ele tem essa missão. Total. Ou então... gente, já que começou a falar de filme clássico, aí eu lembrei, Quanto Mais Quente Melhor, onde você tem um final que é, tipo, muito controverso pra sua época, né, um final que até hoje em dia seria, tipo, uou, como é revolucionário, né, que é, tipo, a pessoa travesti ficar com o cara e o cara ficar, tipo, tá de boa, eu gosto de você no matter what, e é um final mega feliz e que a gente, tipo... nem mesmo pensa como um final feliz, porque você fica hahaha, comédia, né? Mas, tipo, eu acho que Billy Wilder, tipo, genuinamente queria passar essa mensagem de, tipo, sim, a felicidade é possível nessa configuração também. A cena entrou... tipo, acho que às vezes eu acho que a cena virou mais clássica do que o filme, né? Mas esse filme realmente é demais, esse filme. E o filme todo é de um jeito, porque os caras tem toda uma questão de sacanear, né? Eles estão meio que... não estão fazendo tudo super correto, mas você tá torcendo, né? Muito por eles, assim. Isso é muito legal também, assim, porque o final feliz que ainda traz algo que, enfim, engrandece aquilo que tá sendo mostrado na história, né? Que permite que a gente, enfim, leve alguma coisa para além. Ele não diminui, que nem a gente falou de tantos outros filmes, né? A mensagem e tudo mais. É interessante mesmo. Agora, a gente tava falando desses filmes e eu acho que a gente conseguiu encontrar aqui, porque quando a gente começou esse podcast, parecia que ia haver aqui um racha nesse podcast. E a princípio, o que parece é que caminhamos felizes rumo ao sol de mãos dadas, hein? Não, era só a gente lutando contra os instintos coração de pedra do Dani. Pois é, porque aí que eu queria entrar. O Dani, quando escreve esse artigo, você faz um título, Dani, que é quase que um manifesto, né? Por menos finais felizes. E aí eu queria saber em que ponto que você acha que os finais felizes, eles acabam prejudicando. Você já meio que falou um pouco disso, né? Dos ensinamentos e tudo mais, que às vezes perde um pouco da discussão. Mas você acha que um final feliz, ele pode prejudicar, ele pode trazer uma coisa ruim, inclusive? Tipo, ele tem a intenção de ser feliz, mas ele vai pelo caminho inverso, sabe? Então, a gente acabou falando já de vários nesse sentido. E aí tem, no caso do Para Todos os Garotos, do final da trilogia, assim, eu vejo isso, sabe, como um problema, você ter uma mensagem que é irreal, uma mensagem que, por mais que você venha dizer que, não, tem que ser porque a gente tá fazendo esse filme para as pessoas se sentirem bem, cara, você tá passando por um monte de adolescente, uma mensagem que, sabe, assim, não é possível. Então, mas aí o filme em si, ele já não é meio irreal como um todo. Eu acho que nesse caso especificamente, o final
sai como, tipo, meio deslocado, porque o filme dá múltiplos sinais de que eles vão se separar. Ah, tá. Ele então, faz o caminho inverso. Exatamente. Então, você meio que fica, putz, mas talvez tivesse sido melhor se eles se separassem, entendeu? Porque quando eles estão longe, eles são mais felizes. E aí você fica, entendeu? O próprio filme planta a semente. E aí eu acho que por isso que fica. Se ele fosse inteiro utópico, se ele fosse inteiro, tipo, o nosso amor é mais forte do que tudo, mas ele não é, entendeu? Ah, tá. Boa. Exatamente, tem isso mesmo. Justamente. E eu tô pensando também na questão temática, né? Assim, você tá falando com jovens sobre futuro e tudo mais. Sabe, assim, talvez você esteja incentivando um casal a permanecer num relacionamento, sofrer demais, sendo que não precisava, entendeu? Mas realmente tem isso, ele vai dando essas pistas, aí você pensa... Porque acho que o grande drama o que a protagonista tá fazendo é resistir a essas tendências, né? E aí, então, no fim, ela realmente resiste a essas tendências. Tipo, sabe, não casa muito, sabe? Com o fato de... A impressão que dá é que ela não aprendeu quase nada, entendeu? Tipo, a única coisa que ela aprende, no fim das contas, é a tomar uma atitude em prol de si mesma e em detrimento do relacionamento, que é basicamente, vou estudar na universidade que eu quero, mesmo que seja longe, entendeu? Então, aí, mas aí que tá. Então, o final, na verdade, o fato do final ser um final feliz, ele acaba, na verdade, carimbando ali justamente essa consistência do roteiro, porque se ele vem batendo em uma tecla ao longo de toda a série, daí ele, no final, ele muda o discurso, o final feliz, na verdade, o problema não é nem tanto o final feliz em si, é justamente o fato de ser uma coisa que fugiu da característica como um todo, né? É um roteiro mal escrito, Ana. Isso que é, um roteiro mal escrito. Eu acho que é um roteiro que tem em mente o final que ele quer chegar, independentemente de pra onde os personagens dele foram, entendeu? Porque eu acho que quando a gente tá escrevendo alguma coisa, é normal o personagem meio que ganhar vida, sabe? Ele começa a ter uma personalidade própria e querer ir pra um rumo, e eu sinto a mão desse roteiro meio que forçando, falando, mas eu já escolhi que vocês vão ficar juntos. É bem isso, tanto que assim, em termos de final, o Soul não perde tanto quanto esse, né, que a gente tá falando. Então, já que a gente colocou esses filmes aqui na Berlinda aqui, no Soul da Pixar, de fato, o filme, eu acho que ele perde um pouco, eu acho que ele ficaria com uma mensagem mais intensa, mas ele continua com a mensagem, ele continua com um aprendizado pro protagonista, ele continua com um arco de protagonista muito bem estruturado, muito bom. Ele é coerente, né? Ele é coerente com a história que foi contada. Isso, ele é coerente, ele só fica assim, putz, não vou ficar tão incômodo, sabe? Deixa eu ficar um pouquinho confortável aqui no final pra todo mundo sair realmente satisfeito, né? Menos o Daniel. Então eles devem pensar assim na hora de fazer o filme. Mas eu acho que ele perde um pouco, sim. Então eu acho que é isso. De acordo com a coerência de como a história caminha, isso te leva ao final feliz ser forçado ou não e tal. Um que a gente discutiu aqui muito, Rafa, foi o último Star Wars. Que eles mudam completamente o rumo do que foi do segundo, que na verdade ela é bisneta da taraneta do velho maluco. Eu nem lembro mais os nomes porque eu fiquei puto. Mas é isso. E aí, tipo, é uma construção de uma forma, e aí vai lá, ela, tipo, beija o cara, né? O Rafa fica indignado com pessoas que beijam, mas nesse caso tá certo. Sabe? E é isso, tipo, eles dão um beijo, você fica, porque não tem o menor sentido, entendeu? O filme é todo sobre opostos e tal, ele muda completamente, reverte completamente as mensagens e o que foi construído no filme anterior, com base em coisas extrafílmicas, inclusive, porque a gente sabe que teve, tipo, sei lá, fã reclamando, problema na produção do filme, etc. Mas aí você entra em um monte de filme, perde, né, o sentido, e aí ele tem um final supostamente feliz, né, mas é um final feliz que não cabe, que fica tosco, entendeu? Pra mim, eu acho que existem filmes onde é possível as duas coisas, e aí essa escolha é uma escolha mais artística como um todo do que uma escolha
que é conduzida pelo roteiro. Por exemplo, Soul. Poderia ter o final onde ele morre de fato, ou o final que ele volta, e as duas coisas são coerentes, sabe? E tem filmes que não. E eu acho que, por exemplo, Star Wars, o último, não, entendeu? Porque ele já estava sendo conduzido por um lado, é meio querer nadar contra a corrente, sabe? Você sente o nível de esforço que o filme tá fazendo pra chegar naquele ponto. Mas é isso, nem sempre o final é tão claro, assim. Nem sempre o final é uma coisa que a própria história conduz. Às vezes o final é uma coisa que é uma escolha mesmo. E aí, eu tendo a querer um amorzinho e o Dani tende a querer o sofrimento alheio. É isso. Mas, ó, vou dar outro exemplo. Eu vi uma lista à toa, assim, dessas de internet, de filmes com finais felizes. Tá. E eu achei curioso, que daí eles colocam assim, ó, um deles, um dos filmes da lista, é o Moonlight. Sim. E eu fiquei pensando, que final feliz que tem Moonlight. Pois é. Eu também fiquei... Pois minha é. cara foi de tipo, o quê? Mas assim, a questão eu acho que é, pra algumas pessoas, o simples fato de um casal, enfim, né, se reencontrar e dos dois se reaproximarem, aquilo é um final feliz. Só que pra mim o filme é todo tão triste, né? Ele tem um objetivo de ser triste e tal, que não tem como ser um final feliz. Então tem, né? E ele é tão melancólico que não é final feliz. Mas acho que pra algumas pessoas, sim. E aí, nessa mesma lista, tem o Central do Brasil. Sim, sim. Tipo, com quem diz, é feliz porque o menino chegou na família dele e todos aprenderam alguma coisa e tal. Mas eu fico, gente, ele é super, né, pra você chorar de... E claro, ele tem um quê de felicidade de que as coisas deram certo. Eles estão pegando um recorte que é justamente, tipo, o final, é isso. Ah, o final feliz, tipo, as pessoas ficaram que é bem. O dar certo... Mas é o dar certo. Mas eu acho que entra meio que nessa ideia do parasita, assim, onde o final talvez seja aberto o suficiente pra, se você quiser forçar a mão e pensar que vai ser feliz, você pode, sabe? O História de um Casamento, o filme lá que tem o Adam Driver, Scarlett Johansson lá da Netflix. É um filme que você pode dizer, teve um final feliz. O filme é o filme inteiro, eles quebrando o pau naquele casamento deles, eles se separam, fica aquela show de tristeza e tal, e no final eles tá pegando o filho com ela, tá tudo bem e tal, você fala, eles sobreviveram ao divórcio, acabou todo mundo feliz. Deixa eu aproveitar deixa que eu anotei uma coisa que eu queria perguntar pra vocês aqui. Você falou de A Procura da Felicidade agora, e o Moonlight e a História de um Casamento. Não quero saber da qualidade, queria perguntar como vocês se sentem. Porque às vezes a gente vê um filme que é só desgraça e tristeza e tudo de ruim, e tem um final feliz. O final feliz compensa a jornada emocional? Por exemplo, A Procura da Felicidade é um filmão, o final feliz tá certíssimo, é maravilhoso, mas eu não consigo ver de novo esse filme. É isso que eu ia falar. Eu raramente vou rever esse filme, porque pra mim o nível de sofrimento pro nível de felicidade que eu tenho não é o... É como se fosse assim, são duas caixinhas. E elas precisam estar sempre no mesmo nível, entendeu? E aí eu cresço muito a minha caixinha de sofrimento, eu cresço só um pouquinho a minha caixinha de felicidade, e aí eu saio com, tipo, no geral, tendo sofrido mais do que eu fui feliz. Aí pra mim não vale a pena. Exatamente. Eu acho que eu tenho essa mesma sensação de que o filme, se ele tem um filme que é muito pesado ao longo dele, né? Ele é muito pesado, cara, eu não consigo voltar a revisitar ele, mesmo com o final feliz. Por isso, você fica muito tempo ali vendo aquele sofrimento, e aí o final feliz, ele é aquilo que o Dani tava falando no começo, sabe? Que é o final meio que comercial, tipo, vamos fechar pra terminar bem aqui? Então vamos fechar. Aí fecha, fica todo mundo bem, tá todo mundo feliz. E aí você acaba o filme um pouco mais lá em cima. Mas você acabou de passar 1 hora sofrendo, meu filho. Por isso que eu acho que os filmes mais felizes, no sentido de que a gente assiste pra se sentir bem e tal, são esses que, tipo, tem um drama mais, assim, geralmente um pouco mais simples, né? Uma trajetória um pouco mais, sei lá, cotidiana, talvez. E que tem um ar agradável, né? Não chore. Queria que fosse você. Tivemos um encontro fofo. É claro que tivemos um encontro fofo. Always look on the bright side of life.
Mas quer ver uma coisa? Pra mim, pelo menos, também não compra. Pra mim, eu preciso de um filme bem equilibrado quando eu quero revisitar ele, sabe? Então, por exemplo, você tava falando desse negócio que às vezes, dá vontade, né? A gente volta a esse filme e tal. Aí eu tava lembrando que recentemente saiu na Netflix, eu fui assistir, que é aquele Eurovision. Não sei se vocês viram, um filme... Não vi o Eurovision. É um pastelão, total, sabe? Se passa lá na Islândia, um pessoal quer participar e tal de um festival de música e tal. É um pastelão total, assim. Mas é um filme good vibe, sabe? Aqueles filmes que você senta justamente assim, pra você sentar e se divertir com ele, e tem umas músicas lá legais pra você curtir e tal. Então ele é um filme muito leve, assim. E ele tem o final feliz. O final dele é aquele final feliz bem clássico mesmo. Como que é o nome do ator lá que faz o... É o Will Ferrell. Will Ferrell, exatamente. Pô, né, filme com o Will Ferrell, você já sabe que vai ser bem pastelão mesmo. E aí, quando chega nesse final, que é um final bem clássico, feliz e tal, e sabe, bem novela, bebês, casamentos e músicas e tal, casa com todo o resto do filme, porque o clima do filme é essa coisa pastelona, alegre, feliz e tal. Tem lá seus dramas, né, mas ele sempre fica flertando com isso, e é um filme que eu não vou conseguir revisitar, entendeu? Não vou conseguir. Tipo, é um filme feliz, é um filme alegre, é um filme tudo, tem um final feliz, mas pra mim, ele é muito alto, sabe? Assim, a altura dele. Mas você não acha que isso tem a ver com o nível de, tipo, de humor que ele é? Porque eu acho que existem certos tipos de humor e piada... que, assim, só funciona uma vez. Exato. Essa piada, verdade. Se você ouvir de novo, ela vai ficar cada vez mais sem graça. Não é o tipo de piada que tem camadas. Exato, exatamente. É isso mesmo. Tipo, é um filme que você vai assistir, vai rir, dar uma risadinha aqui e ali e acabou. Mas quer ver outros filmes desse nível, assim, que eu acho que acabam sendo, que são os filmes mais antigos, né? Tipo, pra mim, pelo menos, tipo, Máscara, Debi Lloyd, Ace Ventura... São todos filmes, assim, tipo de comédia, que são filmes alegres, né? E pra mim, eu acho eles muito... Pra mim são isso, são filmes estridentes. São filmes que eu gosto de assistir, que me dão uma alegria, uma felicidade ali assistindo, eu fico feliz. O final é um final feliz, condiz, né? Ele é consistente, ele tem a ver com o restante do filme, mas o filme como um todo, ele é muito estridente, sabe? E aí eu prefiro reassistir, por exemplo, eu gosto mais de reassistir, tipo, o Show de Truman, por exemplo, que tem um final feliz, não é estridente, ele tem ali uma série de questões que dá pra gente, né, discutir em cima dele, mas ele não tem esse tom alto, entendeu? É que você tá comparando com as comédias, e realmente, acho que as comédias mais pastelões, mais... Ninguém se importa com os acontecimentos da narrativa de Debi Lloyd, né? Ninguém vai falar, nossa, mas isso não é... Não, é uma comédia extremamente focada em ser uma bobajada e tal, só pra você rir. Então, realmente, daí acho que daí entra também a questão do gênero, né? As comédias que a gente vai querer... Não que a gente vai querer rever, mas daí acho que realmente podem ser as comédias ou que tenham algum drama tal, ou que tenham essa questão que a Ana falou, as que trazem algo além da superfície, né? Porque tem comédias então, que, né, trazem algo a mais, críticas sociais, etc. Ou então aquela ideia onde a própria repetição faz parte da comédia. Então, por exemplo, você assistir The Room pela primeira vez. Você vai ficar, esse filme é horrível. E essa vai ser a sua opinião. Aí você assiste pela segunda vez, pela terceira, pela quarta, pela quinta. Quando você assiste pela 18ª vez e você sabe todas as falas horríveis daquele filme, tipo, a piada fica melhor, entendeu? Então, eu acho que é isso, assim. Existem níveis de comédia e de roteiro. E, por exemplo, Ferris Bueller, Curtindo a Vida Doidado. É um filme que, assim, é uma comédia? Eu não sei. Eu não saberia classificar exatamente o que ele é, porque eu também não acho que ele seja um drama, sabe? E eu acho que ele tem essa questão de você assistir múltiplas vezes, etc, etc. Agora, por exemplo, eu tava vendo aqui, pensando em filmes que são meio tipo pastelão, mas que são filmes que eu revejo de novo, tipo Superbad. Porque eu acho que ele é um pastelão,
besterolão onde, tipo, as piadas são inteligentes, apesar de tudo. Tipo, elas são toscas e inteligentes, entendeu? Sim. E aí você assiste de novo justamente pra, tipo, falar assim, eu saquei o que tem por trás disso. Sim. Sim. Não, e você falando isso, me lembrou também que tem outro filme que, tipo, é comédia e que pra mim tá em um outro patamar de comédia, que, por exemplo, eu acho que eles foram, inclusive, irônicos com esse lado do final feliz. Que, por exemplo, pra mim, um filme que tem um final excelente também, que é comédia, ele tem seus lados estridentes ali, é A Vida de Brian, do Monty Python. Cara, eles terminam o filme com Always Look on the Bright Side of a Life, com todo mundo pregado na cruz, cara. Sabe? É a síntese, assim, da ironia do final feliz, sabe? Pô, vamos colocar uma música, todo mundo feliz, cantando e tal. É aquela coisa muito irônica. Eu acho esse final excelente. É um final que, tipo, de um filme de comédia, que traz muito carregado, né, na ironia, mas que ele faz isso. É tipo isso que a Ana tá falando. A hora que eu assisto aquilo, eu falo, eu sei o que você quer dizer com isso, rapaz. Não, eu acho que a questão da repetição, né, de coisas que você vê mais vezes e tal, daí eu acho que tá mais vinculado com a qualidade mesmo, em geral, e aí, de uma forma muito ampla, qualidade pode ser de tudo, né. Mad Max Estrada da Fúria, se você passar eu vou rever, mas assim... E tem o final feliz, por sinal. Tem um final feliz, tem um final feliz, tem. Mas que não é totalmente, né? Pro Max é tipo, a vida continuará, né? Vou continuar a minha trajetória e tal. Mas pra Charlize Theron, pô, final super feliz, pô. Bem guardadas as devidas proporções, né? Tipo, o que é um final feliz quando você vive num mundo pós-apocalíptico? Sim, lógico. Dentro da possibilidade foi razoavelmente feliz, assim. Mas é isso, realmente, tipo, tem a ver com a qualidade, podia ter o final triste ou não e tal, entendeu? A gente comentou do Moonlight, eu acho um filme muito, muito lindo, assim, tipo, né, em termos de imagens e tal. Então ele pode ser bad que for, pra mim vale a pena rever, entendeu? Uhum. É diferente de, se bem que daí, não, outro também é muito bom, mas eu também não quero rever. Eu vi esses dias um classicão aí, não sei se vocês já viram, que é o Vai e Veja, que é um filme russo. É um negócio, é considerado um dos filmes mais pesados, né, sobre a Segunda Guerra e tal. Ele nem é mais pesado em termos de cenas, assim, eu não achei. Eu esperava mais pesado em termos de, tipo, das cenas específicas, mas a maneira como o cara constrói as coisas enfim, serem fatos reais, né, é um negócio assim, horrível, e o filme é pesadíssimo. Daí, justamente, daí tem esse nível, né, tipo, ele é tão pesado que você fala, não, agradeço, mas é só uma vez mesmo, só pra conhecer. Sei lá, pra mim, acho que no fim das contas, a gente tá falando do que é memorável, né, tipo, a palavra-chave deste podcast. É tipo assim, o quanto o filme é memorável, o quanto ele termina e você fala, cara, é isso, sabe? Que massa. O filme pode ter cenas incríveis e ser muito bom em muitos aspectos, mas se ele terminar de um jeito que, sabe, assim, vai em outro sentido, você não fica com ele tanto na cabeça. Enquanto que o contrário é muito comum, né? A gente vê muito filme que começa meio mais ou menos, tem uma história mais ou menos, no final ele é tão incrível, ou tem um final tão apoteótico ou catártico que seja, ou feliz, né, em qualquer aspecto que seja, que você fala, poxa, esse filme eu vou lembrar sempre, entendeu? Até porque, que nem o Daniel, você falou no começo da gravação, como as coisas acabam, como o final das coisas é muito importante, você sai na cabeça. Então, muita experiência de filme, você sai com uma experiência muito grandiosa de um filme, porque o final foi fantástico. E às vezes o filme nem é tão grande assim. Então o final perfeito eleva a qualidade da obra como um todo, ou derruba a obra como um todo. É um momento muito sensível de uma história. Um exemplo aqui, por exemplo, citando outro da Pixar, o final do Viva. Quem não se emociona no final do Viva, saca? É muito difícil. Quando ele começa a cantar pra avó e a avó começa a recuperar um pouco da consciência. E além de, o filme não é ruim, mas o filme é tão marcante pra mim por causa dessa cena. Às vezes eu vou no canal do YouTube da Pixar pra rever a cena, porque eu choro só de rever e lembrar de tudo. Ao mesmo tempo, tem um filme que eu acho que é bom, mas eu só acho que as pessoas em geral têm uma impressão dele ser excelente por causa do final, porque ele é bom, mas não é tudo isso,
e vão me caçar na internet agora e vão querer me matar, mas é Rogue One. Se não é o final do Vader e saindo com os planos e Leia, aquela coisa que liga com o episódio 4, o filme é bom, mas não é como geral tem a impressão que ele é. Ele não é essa qualidade toda. Eu tenho essa mesma impressão. Até na época que a gente gravou sobre o Rogue One, eu meti a boca também no Rogue One. Olha. No Rogue One eu particularmente gosto, porque eu acho que apesar de, enfim, entendo ele não ser tão maravilhoso assim, mas eu acho que ele também não é... ele não se propõe a ser, Daniel, né? É por isso que você gosta. Pode ser, mas ele não eu acho que ele não tem o propósito de ser grandioso, entendeu? Tipo, ele é um episódio no meio, ele é aquilo lá, tipo, Rogue One, a Star Wars Story, né, que é o nome. Uma história Star Wars, entendeu? Tipo, é isso. Mas acho que tem também isso, né, o quanto o filme surpreende, mexe com seus sentimentos, e aí o quanto aquele final, feliz ou triste, combina com aquilo. Pois é. Por isso que eu acho que você tem que mudar o seu artigo lá, o título. Vai ter que ser por menos finais inconsistentes. Ninguém clica pra ver. Eu acho que é isso, gente. A resposta está sempre em não porque nem sempre. E roteiro bom. É isso. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, aquele momento gostoso que a gente tem aqui no podcast, né? Aquele momento para dar aquela dica para você aproveitar melhor a sua semana. E para começar esse Plano Detalhe aqui, temos Daniel Cury com suas dicas maravilhosas aí, semanais, né, Dani? O que você trouxe pra gente de bom aí? Eu trouxe 2 filmes, eu vou falar rapidamente sobre eles, não vou me estender demais. E curiosamente, não foi super planejado, mas meio que um tem... de certa forma um final feliz, o outro tem de certa forma um final triste, mas óbvio que com complexidades, não é mesmo? O primeiro é um filme que tá no Prime Video dos irmãos Coen, é um filme que eu tava devendo, fazia tempo pra ver, que é O Grande Lebowski, que é um filmaço divertidíssimo, enfim, cheio de ironias e tal, dá pra rir muito e ao mesmo tempo ficar, sabe assim, encantado com os absurdos do que acontece e com a maneira como a história, né, se dá e tudo mais. Basicamente, o Jeff Bridges, né, faz um cara chamado Lebowski, e aí ele é confundido com outro cara com o meu nome, vão na casa dele, fazem xixi no tapete dele e batem nele, e aí ele acaba se vendo envolvido numa história do sequestro acho que da mulher ou filha do cara ricaço, que tem o mesmo nome que ele, e ele é um retardado, assim, ele não faz nada direito, enfim. É super divertido. Enfim, quase obrigatório dos irmãos Coen pra se ver. E o outro é um filme que tá na Netflix, estreou na Netflix recentemente, que é o filme brasileiro M8, Quando a Morte Socorre a Vida. O título parece que é um filme de mistério, sei lá. Não é. Ele é uma história de um rapaz negro que entra na faculdade de medicina, tem toda a relação dele na escola, né, maioria de brancos, e os caras, os corpos que ele analisa no laboratório de anatomia são corpos negros, né? Então o filme discute, né, enfim, necropolítica, essas coisas, mas dentro do drama desse adolescente. Eu acho que não é um filme perfeito, tem alguns momentos que ele é um pouco, enfim, novelão, não na drama, mas na maneira, ele é bastante, sabe assim, didático até demais. Então acho que como o filme pode ser que ele perca alguma coisa, mas talvez, eu acho que é o que se precisa. E nos momentos em que ele é forte, assim, com os diálogos bons e com cenas importantes, assim, ele é bem potente, assim. Então é um filme bem importante para se assistir e é isso, é um filme super, super impactante, assim. Muito bem, tá aí, então, 2 filmes. Links estarão aqui no post, né? Você que não tá pegando alguma coisa, vai lá rapidamente, só entrar no post desse podcast e você vai clicar, já vai ser direcionado aí pros filmes e para tudo mais que a gente tá indicando aqui. Ana, e você, o que você trouxe de bom pra gente nesse
Plano Detalhe? Eu trouxe um livro pra poder fazer a conexão quarta parede, né? Aí sim. Eu trouxe, na verdade, uma autora, ela é autora de graphic novels, né? Ou história em quadrinhos, a Isabel Greenberg. E ela tem uma série chamada Early Earth, que são 2 livros, 2 volumões bem grandes, aliás. Um que é The Encyclopedia of Early Earth e o segundo que é 100 Nights of Hero. Infelizmente, até onde eu sei, eles não estão publicados no Brasil, por isso que eu recomendo em inglês. Mas são histórias, assim, primeiro que o desenho dela é muito único e especial e expressivo, e ela usa só cores primárias e é fantástico, 10 de 10. E além disso, eu sinto que são livros sobre pessoas que contam histórias, entendeu? É uma história sobre a importância de contarmos e termos histórias. Então, Legal. Como uma pessoa que vive disso, assim, que estudou cinema, que hoje em dia trabalha com diferentes maneiras de se contar histórias ou informações, os 2 me atingiram muito profundamente e se vocês conseguirem aí ter acesso a eles, eu super recomendo. Muito bem, demais, olha aí. E aí, Brunão, e você? O que você trouxe de bom aí pra gente, de Plano Detalhe? Eu vim recomendar um quadrinho que chama Camelot 3000, escrito pelo Mike Barr e arte do Brian Bolland, mesmo cara que desenhou a Piada Mortal do Batman. É uma premissa que parece muito absurda e esdrúxula, porque o rei Arthur reencarna no ano 3000 e tem que lidar com uma invasão alienígena na Terra. Ah, mas pelo menos já acabou o coronavírus, né? Daí tudo bem. E aí nós estamos no coronavírus versão 150. Vai ser o 2º milênio da pandemia, olha que Mas mesmo com essa premissa muito esdrúxula, é um baita quadrinho que revisita todo esse mito arturiano. Ele traz os cavaleiros de volta de uma maneira que atualiza todas as discussões deles com algumas abordagens novas. Por exemplo, você tem o Galahad, ele reencarna como samurai, ele devotado ao Bushido, então é outra abordagem do que aquele cavaleiro cristão. Você tem o Tristão e Isolda, que é um casal famoso, só que o Tristão reencarna no corpo de uma mulher, então ele tem que lidar, ele tá apaixonado pela mulher, mas ele tá no corpo de mulher agora, e como que ele vai lidar com essa nova realidade dele. É muita coisa atualizada para discutir temas importantes humanos, saca? E foi lançado pela Panini há 2 anos, ainda dá pra achar à venda, e é um baita quadrinho, eu recomendo fortemente. Muito bem. E o outro que eu recomendo, nessa vibe de filme feel good que a gente tava falando, tem um filme que eu amo, e ele é meio dramédia, mas ele sempre me faz me sentir bem do começo ao fim, que é o Melhor é Impossível, do James L. Brooks, com Jack Nicholson e a Helen Hunt. Nossa, sensacional. Esse é bom demais, né? Nossa senhora, bom demais. Ele tá na HBO Go, pra quem quiser ver, e dá para alugar também em algumas plataformas de VOD. Mas é a história de um escritor extremamente babaca, escrotinho mesmo, uma pessoa horrorosa, que tem toque, tem um nível de toque bem severo, e nessa de procurar manter o toque dele, ele faz coisas por uma mulher lá, que é a garçonete, que ele só quer ser servido por aquela garçonete, porque ele tem que seguir a rotina. E isso começa a mudar a vida dela, o que leva ele a reavaliar coisas da vida dele, como ele lida com um vizinho dele, um cachorro é jogado na vida dele, de repente ele tem que revisitar também a maneira como ele vê a vida, porque ele agora é responsável por uma vida. Isso é tão sutil, é tão leve, é tão bonito, é tão engraçado. É um filme com tantos elementos que parecem que vão ser pesados, e ele é leve até o fim, é uma delícia de assistir. Tem um final feliz que não é forçado, e eu recomendo demais, é um dos meus filmes favoritos. Nossa, eu concordo, e toda vez que eu vejo esse filme me dá uma saudade do Jack Nicholson. Né, o trator bom tem que ter sempre. É, pois é. Cara, que demais, recomendo também, muito bom. Bom, eu trouxe aqui 2 planos detalhes para vocês. O primeiro é um site chamado Storyfolder. Cara, eu descobri esse site, eu pirei nele. É o seguinte, para você que tá aí, que gosta de cinema, gosta de estudar cinema, o que ele faz? Você pode pegar uma cena de um filme no YouTube, por exemplo, ou você, se você quiser, você pode pegar um filme também, né, que você tem aí em casa e tudo mais, e você sobe nesse site. E aí você vai ticando o que você quer que esse site extraia desse vídeo para você. Então, por exemplo, ele pega o vídeo e ele separa o vídeo em
storyboard, separa imagens desse filme, separa takes do filme, clipes. Ele, dependendo da língua, eu testei com a língua em português, ele consegue inclusive extrair para você o roteiro, assim, a legenda inteira, sabe? Ele vai escrevendo. Tem uma parte dele que inclusive ele coloca lá a paleta de cor. É muito legal, você coloca uma cena de um filme e ele te mostra assim a paleta de cor de várias cenas. Então ele coloca de um lado a cena e do lado a paleta de cor. É muito bacana para quem quer estudar, né? Quer ver qual é o tom desse filme, o que quis passar ali, onde que a gente está colocando exatamente a atenção, né, do público. Você consegue estudando, né, através desse site. Então fica a minha recomendação. Ele tem obviamente, né, uma versão lá paga e tal, que daí ele vai te dar mais informações, mas a versão gratuita já resolve muito. No site Story Folder ainda tem um vídeo que você consegue ver o que ele faz. Ele dá um exemplo lá do filme do Blade Runner 2049, ele mostra exatamente isso. Ele pega uma cena do Blade Runner 2049 que está no YouTube, joga dentro do site deles e aí ele consegue pegar tudo. Ele pega roteiro, ele pega a paleta de cor, pega takes do filme e tal. Cara, é incrível, é incrível. Pra quem quiser destrinchar filme assim, eu acho que vale muito a pena. Por fim, o meu outro plano detalhe é uma série documental que eu comecei a assistir agora na Netflix e eu tô triturando ela lá, tô assistindo tudo que eu posso, porque eu achei muito boa, muito didática. Chama Estados Unidos, a luta pela liberdade. É uma série documental que está focada exclusivamente, né, na história americana, mas é inevitável você assistir e não pensar no Brasil, né? Então, quando você assiste, é uma série que é apresentada pelo Will Smith e ele vai falar um pouco sobre as lutas pela liberdade que existem dentro do povo americano. Então, ele começa com a luta racial, ele vai falar sobre a escravidão, ele vai falar sobre o racismo, ele vai falar sobre as lutas que existiram para que fosse, né, que o racismo fosse destruído dentro dos Estados Unidos, para que existisse mais igualdade, os direitos civis e não sei o que. Ele desemboca, ele começa inclusive o primeiro episódio, ele vai falar justamente sobre a 14ª emenda, que é uma emenda dentro da Constituição americana que pressupõe que todo americano nascido nos Estados Unidos, ele tem direito e ele tem que ser tratado, né, de forma igual. E uma das coisas que eu mais gostei é o seguinte: quando em determinado momento eles vão falar de um personagem muito importante, tipo Abraham Lincoln, ou eles vão falar, sei lá, sobre o Martin Luther King, eles pegam atores para fazer aquilo. Então o ator, ele faz uma interpretação do texto daquela pessoa olhando para a câmera. E aí a gente tem nomes fantásticos lá. A gente tem Pedro Pascal, a gente tem o Mahershala Ali, a gente tem o Samuel Jackson, a Diana Lane. Tem gente muito boa, muito talentosa lá, e a pessoa faz esse papel. Então o Pedro Pascal tem um momento lá que ele faz um papel de um presidente ou de um congressista, alguma coisa assim. E o que eu mais gostei dessa série documental é como ela é didática, como é importante você ir assistindo ela ali na ordem, porque ele começa falando sobre essa luta racial, depois ele vai para a luta das mulheres, depois ele vai para a luta do LGBT, depois ele vai... Então ele vai passando pelas lutas e vai falando, olha só como existem pessoas aqui dentro lutando constantemente pela liberdade e como isso é forte, como isso é importante e tal, e da onde que vem, por que vem, que década que isso começou a surgir. Ele vai desconstruindo, né, esses movimentos para explicar o que eles são. E é uma coisa muito legal, porque é muito autêntico, você vê, né, a luta dessas minorias, como é complicado essas lutas, como eles precisam sangrar muito para conseguir pequenos avanços. Então, assim, é muito didático, é muito poderoso. E por isso fica a minha dica aqui para essa série documental, Estados Unidos, a luta pela liberdade. Chegando aqui no final, então, desse podcast Cinemação 403, batemos esse papo sensacional aqui sobre finais felizes. Pois é, discutimos aqui se vale a pena, se não vale a pena, descobrimos aí o coração de pedra que o Daniel carrega, né, dentro dele.
E eu tenho que agradecer aqui a Ana Lívia, que veio lá do Quarta Parede conversar com a gente. Ana, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui trocar essa ideia com a gente mais uma vez, sempre pronta para vir trocar essa ideia com a gente. Muito obrigado. Espero que você volte o mais rápido possível e gostaria também que você convidasse, né, as pessoas a te acompanhar em rede social, Quarta Parede, onde mais você esteja aí na internet. Claro, queria também agradecer estar aqui, é sempre um prazer, me chamem sempre. E eu estou em todos os lugares como @AnaLiveMS, Ana com 2 N's, no meu podcast, Quarta Parede Podcast, no Instagram e Quarta Parede Pod no Twitter. E eu tenho também um outro podcast sobre crimes, caso essa seja a sua vibe. Sim. Chamado Que Crime Foi Esse? Que Crime Foi Esse em todos os lugares. Nossa, já ouvi muito. Eu adoro essas coisas, true crime e tal. Eu gosto, na verdade, viu, Ana, o que eu gosto mesmo são dos seus comentários. É isso que é o melhor. Gente, assim, algumas piadas podem acontecer. Exato, eu acho ótimo. Dá aquela quebrada, assim, eu acho sensacional, é muito bom mesmo. Brunão, obrigado também pela sua presença aqui mais uma vez, né? Sempre também pronto aqui para vir conversar com a gente, é sempre bom ter você aqui. Passa também, Brunão, onde que as pessoas te ouvem, te escutam, te veem, onde te leem, como te encontram aí? Me encontram fácil no YouTube, Passos Nerds, meu canal, onde eu mais produzo conteúdo sobre cinema. No Spotify e em várias outras plataformas você acha o Passos em Cena, o podcast que eu lancei há pouco tempo, tem 4 episódios só. E o último episódio, vocês que são fã de Hamilton, foi sobre a sequência de Helpless e Satisfied. Convido vocês a escutarem lá, porque eu fiquei babando nela. E em rede social tem erro não, é @PassosNerds, você me acha, Twitter e Instagram são as duas que eu mais uso, principalmente Twitter. Pra vocês, muito obrigado pelo convite, cara. Me chamar pra conversar de cinema, eu tô sempre dentro, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Pô, demais. Obrigado mesmo. Dani, obrigado também pela participação. Vamos ver, né, Dani, se amacia um pouco esse coração aí, né? Quem encontrar o coração do Daniel na rua, por favor, devolva. Não, pode deixar, já tô aqui praticando, vou ver uns filminhos aqui, leves e tal. Mas é isso, obrigado a todo mundo, obrigadão Bruno, obrigadão Ana pela participação. E vamos aí, né, seguindo, tentar encontrar um final feliz pro Brasil, né? Porque nossa, esse tá difícil. O podcast hoje foi um paradoxo, né? Ele é sobre final feliz no Brasil, então é um paradoxo. Como já diria Xuxa, não há final feliz para mim no Brasil. Para todos os ouvintes, ouvi dizer que se vocês votarem direito em 2022, o coração do Daniel reacende. Isso é uma ótima justificativa, viu? Ótima campanha. Ótimo. Muito bom. O podcast Cinemação 403 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.